Existem motivos no meu coração pelo qual eu gostaria de me unir a você para interceder. Existem dois pastores de nome Edson Naves em São José dos Campos e pastor Edson Queiroz. Os dois estão em uma situação bem delicada de sua saúde. Existe uma tragédia que visitou o povo da Itália. Existem muitos que choram a dor da perda de entes queridos. Eu queria também me unir a você por eles, com alegria pela chegada dos nossos adolescentes, porque Deus os levou em paz e os trouxe também em segurança. Por dois bebês chamados, um casal de gêmeos, Nina e Pedro, por eles eu tenho intercedido diariamente. Eu queria me unir a vocês e pedir por esses nomes e por essas pessoas, para que a graça de Deus, esse Cristo que nós cremos, de tamanha compaixão e poder, possa também derramar sua graça e seu favor sobre estes. Pai, em uma celebração, ó Deus, em que teu nome é tão citado, porque é nome de poder, nós, ó Deus, pedimos agora por misericórdia e graça para o povo na Itália. Tantos que perderam seus lares e tantos que perderam suas vidas. Há órfãos, ó Deus, que perderam seus pais, há pais que perderam seus filhos, e nós intercedemos, ó Deus, pela Itália, e pedimos a graça do Senhor, que o Senhor use, ó Deus, de forma tão expressiva a tua igreja, para que a tua graça chegue a cada coração ferido. Oramos, ó Deus, pela vida do pastor Edson Naves e pela vida do pastor Edson Queiroz, que esses teus servos também recebam da tua vontade, boa, perfeita e agradável, em nome de Jesus. Que o Senhor, ó Deus, segundo sua rica misericórdia, possa curá-los para a tua própria glória. Eu me lembro dos pequenos recém-nascidos Nina e Pedro, mais uma vez, e te agradeço pela boa notícia de que eles estão bem, mas continuamos, ó Deus, a interceder por eles, pela saúde, pela alegria no coração dos seus pais. Que a glória do Senhor, ó Deus, seja manifesta no momento em que esses bebês, ó Deus, puderem chegar em casa. Nós cremos que tu podes fazer isso também para a tua glória, para a tua honra. Obrigado, Deus, pelos nossos adolescentes que foram a Paulínia, pelas experiências, pelo que ouviram e viram, por terem retornado aos nossos lares debaixo da tua proteção. Obrigado, Pai. Tu és Deus fiel. Como amamos o Senhor, Pai. Eu me lembro aqui agora do irmão Paulo Ruiz, ó Deus, que se prepara para uma cirurgia. Ó Deus, dá graça ao teu filho, e que tu sejas glorificado nessa cirurgia bem sucedida sobre a vida do teu servo, tão delicado, para a tua glória e honra. Pai, fala conosco nesse momento de reflexão na tua palavra, em nome e por amor do Senhor Jesus, é que oramos juntos. Amém. Amém. Na quarta que vem nós encerraremos a série Foco Somente em Jesus. Temos trabalhado essa questão de que Jesus, ele não é apenas uma pessoa histórica admirável, ele não é apenas um grande revolucionário, não é apenas o que implantou a sua igreja na face da terra, mas ele é o Filho de Deus, ele é o Messias esperado, ele é o centro de toda a ação divina na direção do homem. Tudo é por causa dele, como o Nando cantou, tudo é por causa dele, e a gente o ama, a gente o adora. E nós precisamos nessa geração rever o lugar de Cristo em nossa vida, o lugar de Cristo em nossa adoração. Tudo é por causa dele, então todos os nossos movimentos deveriam ser para reconhecê-lo, para adorá-lo. Deveria ser a gratidão o maior vínculo de intimidade com ele. Eu o amo desde os 11 anos de idade, quando ele se revelou a mim como meu salvador pessoal. Falo com ele desde então. Eu o percebo nas minhas dores. O percebo quando me sinto perdido, voltando a me dirigir para o caminho correto. Sinto que quando celebro uma vitória e entrego a ele a gratidão, sinto que de fato ele recebe. Agradeço muito a pessoa dele. Sei que o encontrarei quando meus olhos se fecharem para essa vida terrena. E eu não vejo a hora de que isso aconteça, quando nossos olhos o contemplarão. Hoje, como disse o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 13, eu o vejo de forma embaçada.
A sua imagem, embora a sua presença seja tão viva, mas ainda não consigo percebê-lo como de fato Ele é. Irmãos, mas um dia nós o veremos. Um dia nós o veremos face a face, e o abraçaremos. Eu costumo dizer na imagem que eu vou grudar nele, irmãos. Aquele que mudou a minha vida, aquele que me livrou da morte. Foco somente nele. Eu vou levar vocês para um dos textos que eu mais gosto no Novo Testamento. O evangelista Mateus, apóstolo escolhido por Jesus, ele reúne as informações que tem a respeito de Jesus de Nazaré, que andou com ele, que o viu. Ele organiza para prová-lo que ele é rei para os judeus. E em Mateus capítulo 14, ele narra a história de quando Jesus desafia as leis da gravidade e ele anda sobre o mar. Eu gostaria que você viesse comigo para essa passagem bíblica, o primeiro livro do Novo Testamento. Nós utilizamos aqui apenas para nos ajudar em uma uniformidade a versão viva. Então você pode acompanhar. Eu estou na página, na versão bíblica que temos adotado aqui para embaixo, eu estou na página de número 792. Mateus 14, a partir do versículo de número 15. Diz assim a palavra do Senhor, essa doce palavra de Deus. Naquela tarde, os discípulos vieram a ele e disseram: está ficando tarde e não há nada para comer aqui neste lugar deserto. Mande este povo embora para que eles possam ir às vilas e comprar alguma comida. Mas Jesus respondeu: isto não é necessário. Vocês é que devem dar de comer a esta multidão. Como? Exclamaram eles. Nós temos somente 5 pãezinhos e 2 peixes. Tragam isso para mim, disse ele. Então ele mandou o povo sentar-se na grama, tomou os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos para o céu, deu graças, partiu os pães e deu aos discípulos para distribuírem ao povo. E cada um comeu até ficar satisfeito. Quando os restos foram recolhidos, havia 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Cerca de 5.000 homens estavam na multidão naquele dia, além de mulheres e crianças. Logo depois, Jesus mandou que seus discípulos entrassem no barco e atravessassem para o outro lado, enquanto ele permanecia ali, a fim de despedir o povo para suas casas. Tendo despedido a multidão, ele subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, e no lago, os discípulos estavam em dificuldades, pois o vento tinha se levantado e eles lutavam contra o mar agitado. Já de madrugada, Jesus veio até eles caminhando em cima da água. Eles gritaram de medo, pois pensaram que fosse um fantasma. Mas Jesus logo os tranquilizou, dizendo: não tenham medo, coragem, sou eu. Então Pedro gritou: Senhor, se realmente é o Senhor, diga-me para eu ir caminhando em cima da água até onde o Senhor está. Venha, disse o Senhor Jesus. Assim Pedro saiu do barco e caminhou por cima da água na direção de Jesus. Mas quando ele olhou em volta e sentiu a força do vento, ficou cheio de pavor, começou a afundar e gritou: salva-me, Senhor! No mesmo instante, Jesus estendeu-lhe a mão e o segurou. Ó homem de pequena fé, por que você duvidou? Disse Jesus. E quando eles subiram no barco, o vento parou. Os outros ficaram muito admirados e o adoraram, dizendo: realmente, o Senhor é o Filho de Deus. Quando a gente trabalha essa questão de focar em Jesus, me lançou luz a presença de uma informação preciosa nesse texto de desfoque. Em algum momento houve um processo que todos nós experimentamos. Eu uso óculos porque se tirar eu não consigo ler, tudo fica embaralhado e desfocado. Em algum momento eles precisaram de óculos. Tal qual cada um de nós, na nossa jornada e na vida cristã, em algum momento precisaríamos focar, porque ficou desfocado, não percebemos, não ouvimos.
E é isso que nós vamos trabalhar nesse texto que nós acabamos de ler. Antes, eu queria lembrar você da beleza da fotografia. Não sei quantos aqui arriscam-se, mesmo não sendo profissionais, a tirar belíssimas fotos. Erga a sua mão. Quem aí gosta muito de tirar foto? Quem gosta de selfie, como o pastor Marcos Davi? Eu gosto muito de foto. Em casa nós temos vários álbuns. Nós já perdemos a conta de quantas fotos como família nós tiramos. Quando vamos para viagens, a gente esgota os cartões de memória, porque eu acho que a gente tem a beleza do registro de momentos que são tão importantes para nós. Eu sou do tempo, irmãos, de filme. Quantos são do tempo de filme? Agora se denuncia. Amém? Você se lembra disso? De você ir até a loja e comprar o filme de 200? Eu quero o filme de 36 poses. Irmãos, era caríssimo de 36. Eu tinha dinheiro para o de 12. Você se lembra disso? Que era caro e você ficava admirado quando alguém dizia: olha, eu comprei o de 36 na minha máquina. E a gente ficava pensando: puxa, ele vai tirar 36 fotos. Eu sou desse tempo. Eu tive muitas máquinas, por exemplo, como essa, em que a gente tinha que colocar o filme, a gente tinha que puxar ele com todo cuidado, né? E fechar rapidamente. Quantas vezes eu perdi filmes, irmãos? Porque puxei demais, porque não encaixava naquele negocinho, né? Aí você fechava, o filme desenrolava, você achava que dava, aí você abria a máquina, pronto, perdeu tudo. Quantas vezes, irmãos, depois de revelar o filme caro que nós tiramos, a gente viu algumas fotos assim? Você se lembra disso? Que raiva que dava! Puxa, era um momento que eu não podia ter perdido. Por que ficou desse jeito? Quantas vezes, irmãos, eu tirei fotos de pessoas, por exemplo, andando rápido e ficava desfocado. E aí a gente fala: não deu certo. Isso fazia parte da nossa vida. A gente queria explicar uma determinada situação. Você está vendo aqui a roupa do fulano? Não, não estou, está tudo embaçado. Mas ele está aqui, ó, e ele estava muito legal. É mais ou menos assim a nossa vida espiritual. Mas que gostoso era, por exemplo, quando a gente tirava uma foto e ela ficava com uma qualidade, por exemplo, de hoje, com uma HD. A gente tirava e a gente tinha orgulho da foto. A gente andava com a foto dentro da carteira. Te mostrava por outro: olha, das 36, essa aqui ficou top. É mais ou menos assim que deveria ser a nossa vida cristã. A captura de momentos na relação com Cristo, alta definição. Ele não tem nenhum tipo de prazer em que você tenha a percepção desfocada de sua presença, de sua graça. Ele não gostaria de maneira alguma que você não conseguisse compreender a vontade dele. Ele não é Deus de confusão, disse o apóstolo Paulo. Deus não tem prazer em que você não saiba exatamente, não saiba que a atitude exata que Ele quer que você tenha nesse momento de crise. A segurança, que você confie. Embora Ele saiba que nós somos frágeis, Ele tem uma perspectiva de que a sua atuação em nossa vida seja muito clara. Preciso confessar a vocês que na minha jornada com Jesus Cristo, nem sempre as coisas foram muito claras. E não tem a ver com Ele, tem a ver comigo. Tem a ver com a ausência de fé, tem a ver com a presença do orgulho no meu coração, tem a ver com a intenção de contrabalancear santidade e pecado, tem a ver com falta de foco mesmo como disse Will, nas disciplinas espirituais de leitura bíblica e de oração. Não tinha a ver com ele tinha um desejo de sempre se revelar em alta definição. Eu é que o compreendia de forma embaçada. Por isso, nós iremos nessa noite ajustar o foco da nossa visão espiritual nele. Olharemos para o texto que nós lemos, essa história tão preciosa, cheia de detalhes misteriosos, e nós colocaremos nossa visão à sua disposição e pediremos: Deus, ajuste a lente da minha visão espiritual em Ti, que eu o perceba. Talvez existam muitos aqui que estejam com a sua visão totalmente embaçada a respeito de Jesus, se sintam inseguros, se sintam desconfiados do que estão vivendo, se sentem perdidos, e tudo que o Senhor Jesus espera é que você ajuste isso com Ele, e que o Espírito Santo dele, enviado para nos ensinar todas as coisas, para nos convencer de que nós estamos desfocados, que o seu Espírito
atue em cada coração nessa noite para o louvor da sua glória. A primeira ação que cada um de nós deve ter é de que o foco que nós precisamos ajustar, ele tem a ver com uma amnésia espiritual. Eu li para vocês duas histórias. A primeira é da multiplicação dos pães. E tão imediatamente eles percebem aquele mistério, aquele milagre, eles são colocados por Jesus em um novo momento de travessia do lago. O que acontece muitas vezes com Pedro, Tiago, João, Tomé, Mateus, o que acontece com eles, acontece conosco. Nós somos movidos na vida cristã pelos feitos de Deus. É verdade que nem sempre, diariamente, eu percebo o seu milagre, mas Ele atua em nossa vida. Ele age nos pequenos detalhes de um ônibus que precisávamos que tivesse chegado naquela hora, e ele chega. De uma ajuda que precisava ter chegado naquele momento, e ela chega. Essas pequenas experiências que nós temos com o Senhor, muitas vezes nós esquecemos diante de uma outra maior que precisaríamos crer. E aí nós, como os discípulos, nós não cremos. O que Jesus gostaria que nós tivéssemos em mente é que essas pequenas atuações dele em nossa vida, a maneira como ele chama a nossa atenção no dia a dia, não sei quantos de vocês já tinham uma dúvida no coração que só você sabia, nem a esposa, nem o teu companheiro do lado sabia, uma canção e diz: olha, eu sei o que você está enfrentando. Quantas vezes ele usou uma pessoa me dizendo uma coisa que ninguém sabia, só eu e ele sabíamos para ele, e ele estava me dizendo: eu estou com você, Marcos Davi. E logo à frente, quando eu vou viver uma outra situação, eu me esqueço que ele me convenceu da sua presença. Eu duvido. Então olha o que está acontecendo com os apóstolos, porque pode ser que, como eu, você se identifique com eles. Eles presenciam um ser humano, segundo aos olhos dele, filho de Deus, mas encarnado, que pode ser tocado, que pode ser abraçado, que tem todas as debilidades físicas por causa da encarnação. Eles o veem pegando 5 pães em uma mão, um cesto com 5 pães, e em outro cesto com 2 peixinhos. Eles o veem erguendo aquele cesto aos céus, e quando desce o cesto já é milhares de peixes, são milhares de pães. Eles dizem: como foi isso? E não dá tempo, porque Jesus diz: o povo tem fome, vamos alimentá-los agora. A gente tinha 5 pães, mas agora são milhares. A gente tinha 2 peixes, mas agora nós temos milhares. E eu fico pensando, irmãos, em Pedro pegando um daqueles cestos e saindo distribuindo pelo povo que sentou na grama. Toma. Como é que só tinha 5? E pensando na cabeça dele: como é que ele fez isso? Mas que milagre maravilhoso. E talvez alguns deles, como eu estaria chorando, irmãos. Você também não? Ok. A gente estaria o quê? Entregando um pão e chorando. Como que pode um negócio desse? Era só 5 e 2. E aí a gente olha para o lado e tem Tomé com outro cesto cheio. Eu ia ser tomado por uma alegria, irmãos, extraordinária. Acabam-se aquele momento, todo mundo comeu, eles se levantam, as famílias vão embora. Jesus se volta para os 12 e disse: e aí, tudo bem? Jesus, tudo bem. Que dia, hein? Que coisa que você fez. Que negócio é esse de pegar 5 e 2 e transformar em milhares? Talvez Jesus deve ter dito para eles não registrado: a gente só está no começo. Vamos fazer uma coisa? Fala, Jesus, pode pedir o que for, atravesse o lado, daqui a pouco eu encontro vocês do outro lado. Talvez tenha se formado uma fila para Jesus orar pelas pessoas e despedi-las. Fato é que eles obedecem, os 12 entram no barco e eles iniciam a travessia. Jesus sobe o monte para orar, e nenhum dos apóstolos sabe os motivos que o conduziram aos montes para orar. Talvez Jesus tivesse dito: Pai, que momento nós dois vivemos lá embaixo. Que bom foi, Pai, a Tua glória brilhar no coração de pessoas que perceberam que a gente não só alimenta espiritualmente, mas a gente se importa também com a fome física. Talvez Jesus estivesse agradecendo ao Pai, estivesse dizendo ao Espírito: que manhã extraordinária a gente viveu com essas criaturas que nós trouxemos à existência. E aí os apóstolos do barco começam a ser tomados por um grande vento.
E o vento faz com que eles tenham dificuldade de cumprir a ordem de Jesus de chegar na outra margem. E aí eles começam a ter medo. Acabaram de ver Jesus multiplicar pães e peixes. A gente não sabe quanto tempo se passou até que os olhos deles contemplaram o milagre, mas eles foram tomados por uma amnésia espiritual. Se esqueceram do que os olhos registraram de um feito sobrenatural de Deus na terra. Nunca ninguém havia feito algo tão semelhante. Eles percebem que alguém vem na direção, e existiam muitos mitos e lendas sobre os mares. Para aquele tempo haviam mitos sobre fantasmas que de verdade caminhavam sobre as ondas do mar. E Pedro vê, e Pedro aceita, e Pedro faz o desafio, Jesus aceita de andar sobre o mar. Pedro anda sobre o mar. Eu fico pensando, irmãos, que cada um de nós, o que cada um de nós ganharíamos se mantivéssemos em nossa mente viva as experiências que temos vivido com Jesus de Nazaré. Aos 11 anos ele me salvou de uma situação em que eu tentava tirar a vida. E eu não posso me esquecer disso jamais. Eu não posso duvidar do seu carinho, do seu amor. Vivi recentemente com a minha família uma experiência com Arthur. E eu não posso me esquecer da sua graça. Talvez você venha de uma semana em que se esqueceu do que ele fez por você. E aí a gente cantou, eu só posso agradecer, porque minha mente ela tem e mantém viva informação do cuidado dele. Não esteja entre aqueles que permitem que o desespero invada a alma. Não esteja entre aqueles que ousam erguer aos céus qualquer tipo de reclamação, porque vocês viram os 5 pães e 2 peixes, vocês viram o livramento dele. Então mantenham essa fé que ele espera encontrar para agir através da sua vida nessa geração. Cuidado com a amnésia espiritual. Eu gosto muito de Davi. Davi foi enfrentar Golias, e ele se apresenta diante de Saul quando nenhum soldado do exército de Israel, milhares deles, não haviam tido coragem para enfrentar Golias. Ele chega até Saul e diz: Saul, fala, Davi, eu sou filho de Jessé e eu quero enfrentar Golias representando a nação de Israel. Eu imagino, irmãos, que foi assim. Saul olhou para Davi de cima e embaixo, e na mente dele pensou: quem é você? Você não passa de um garoto. Você não sabe nem empunhar uma espada, Davi. E aí Davi, porque não tem amnésia espiritual, ele traz para Saul 2 informações. Sabe, Saul, é verdade, eu não sei empunhar uma espada, mas eu já enfrentei um leão na mão e o matei. Outra vez, eu estava com o meu rebanho, Saul, e veio um urso do mato, sabe aquele urso que fica em pé? Eu o abracei e também o matei, protegendo o meu rebanho. Só queria dizer uma coisa para você, Saul. Diga, Davi: o Deus que me deu vitória sobre o leão e o urso vai me dar sobre Golias. Quando nós trazemos à memória o que nos dá esperança, como disse o profeta Jeremias, nós enfrentamos as situações como ele espera que a gente enfrente. Cuidado, muito cuidado com a amnésia espiritual. Eu vejo muitos se permitindo vivê-la, quando não é a vontade de Deus para a tua vida. Encha teu coração, erga um memorial para os feitos de Deus em sua vida. Senão, como no passado, você se esquecerá do que ele fez e duvidará, como Pedro, sobre as ondas do mar. Para a gente ajustar o foco, a gente não tem só que decretar a cura sobre a amnésia espiritual. Dizer: Senhor, que o Senhor traga à memória todos os teus feitos para eu enfrentar toda essa adversidade. Aí ele fará isso no teu coração. Mas você precisa ter cuidado com as propostas que você faz a Deus, porque ele pode aceitá-la. Eu gosto disso. Eu gosto quando André chega para Jesus e diz: Jesus, a gente não tem dinheiro suficiente. Beleza, obrigado, eu vou dar um jeito então. Eu gosto de me lembrar de Gideão,
quando Gideão diz para o anjo que se apresenta a ele, você Gideão, disse o anjo, enviado da parte de Deus, você vai enfrentar os midianitas que você vai vencê-los. E aí Gideão começa a dizer, será? É isso mesmo? É isso mesmo. Então eu posso fazer alguns testes com o Senhor? Pode. Olha, eu vou colocar aqui um novelo de lã. Tá, estou entendendo. E eu vou dormir. E quando eu acordar pela manhã, eu queria que só o novelo estivesse molhado e tudo em volta estivesse seco. Aí eu vou começar a me convencer de que realmente o Senhor vai me dar vitória contra o exército dos midianitas. Ele dorme, acorda, está lá o novelo molhado, em volta está seco. E Deus então volta a dizer por boca do anjo, ei, vamos lá? Então, o Senhor não fica irritado comigo, Senhor? Cuidado com as propostas que você faz com o Senhor. Aí o anjo diz, fala Gideão, pode ser o contrário agora? Só para eu ter certeza. Tá bom, o que você quer? Eu quero um novelo lã e tudo em volta molhado. Estou indo dormir. Ele vai dormir, acorda pela manhã, vai lá e está o novelo seco e em volta molhado. Aí ele diz, beleza, estamos juntos, Senhor. Ó, não, agora você espera. Quantos são do exército de Israel? São 32 mil. Pede para o povo, aqueles que estão com medo de ir para a guerra para enfrentar os midianitas, pede para aqueles que estão com medo irem embora. Aí Gideão pensa, vai pouquinho. Vamos 22 mil. Aí Gideão começou a entender o que Deus está fazendo com ele. Você não me testou? Eu testo você agora. Mas eu acho que com 10 mil dá. Não. Manda todo mundo ir para o rio beber água. Separa aqueles que abaixarem-se para beber água como os animais fazem, colocando a sua boca na água. Pega esses e manda embora. Fica só com aqueles que trazem a água até a boca, porque eles estão atentos. Só sobram 300. Cuidado com as propostas que você faz com Deus, porque Deus também vai desafiar a tua fé. Lá no meio dos 12, Pedro arrisca dizer, é você mesmo, Jesus? Sou eu, Pedrão, estou chegando aí. Para aí, Senhor. E Jesus para. Se é o Senhor mesmo, eu quero ir andando sobre as ondas do mar até o teu encontro. Quantas vezes, como adolescente e jovem, essa cena não me veio à mente? E aí Jesus, lembra de Deus com Gideão? Aí Jesus fala, vem. Eu fico imaginando, irmãos, Isaac Newton nesse barco. Em que aquele que desenvolveu as leis que controlam a física, que determinam que é impossível o ser humano estar sobre a água e não afundar, fico imaginando ele. Quantas vezes eu já não li esse texto e me apaixonei por essa possibilidade. Deus, quando nós fazemos algumas propostas tão cheias de orgulho, tão cheias de prepotência, como o Senhor é cheio de graça. Quantas vezes você já desafiou o Senhor e Ele graciosamente atendeu a sua proposta? Quantas vezes, irmãos, desfocados de quem Ele é, a gente ousou, enquanto servos, colocá-lo como Senhor na posição de escravo, para nos obedecer. Quantas vezes nós fizemos isso? Desfocados de quem Ele é, com a memória completamente apática de que é o Senhor do universo sobre nossa vida. E a gente disse, se o Senhor não fizer isso, ou se o Senhor é meu Deus mesmo, faça tal coisa, e Ele veio, eu faço. Eu me arrepio, irmão, só em pensar que eu tenha deixado passar uma só oportunidade de ter vivido uma experiência sobrenatural com Deus. Quantas vezes Ele veio andando sobre o mar na tua direção? E talvez Ele queria só que você não se assustasse com Ele, o reconhecesse. Tem momentos na minha vida que eu não percebo, mas eu preciso exercer a minha fé e crer que Ele está comigo, que Ele é Deus que cuida, que Ele é Deus cheio de amor e graça, que como o profeta profetizou a respeito dele, Ele tem bons pensamentos a meu respeito,
que embora Ele vá me disciplinar, isso não significa que Ele não me ame. Ele vai me disciplinar para me manter em seu caminho amoroso. Cuidado com as propostas que você faz a Deus, Ele pode aceitá-las. E uma vez que Ele aceite a proposta, Ele gostaria que você fosse aprovado naquilo que propôs para Ele. O que Jesus esperava, é claro, pelo texto a gente entende, por causa da advertência que Ele faz a Pedro. Ele gostaria que ele viesse seguro, focado, com olhos completamente fixos na pessoa de Jesus, olhando para Ele, sabendo que andar sobre o mar não tinha a ver com Ele, tinha a ver com Jesus, porque Jesus possibilitou isso, porque Jesus fez isso acontecer. Muito cuidado com as propostas que você faz a Ele. Eu estava me lembrando dessa semana. Hoje pela manhã nós recebemos 27 novos membros, batizamos 13 recentemente, e a IBAGE está experimentando um crescimento. Eu estava me lembrando de quando, lá em Suzano, ainda pastoreando a PIB, o Senhor colocou no meu coração vir pastorear a IBAGE. Nós éramos apenas 60 membros, e eu disse a ele, irmãos, eu fiz uma proposta para ele: Senhor, eu estou indo para lá, mas Senhor, abençoa, para que a igreja possa crescer. Estava me lembrando desses dias. E hoje pela manhã Ana Maria disse, ao ver todos os irmãos aqui à frente, e a gente alegres por recebermos, ele disse: você tem noção da responsabilidade das pessoas que Deus está trazendo para você cuidar? Eu falei: obrigado, viu, Ana? Porque ela chamou minha atenção para algo que é verdadeiro. Deus está trazendo tantos para o nosso meio, para nós cuidarmos, para nós ajudarmos, como irmãos que somos, trilharmos o caminho que Ele propôs para nós. Não perca uma só experiência sobrenatural que Deus tem permitido você viver. Queira mais dEle. Lance-se rendido, como cantamos, completamente em suas mãos. Porque é isso que Ele espera de mim e de você. Isso é focar. Isso é fazer com que as lentes se fixem na pessoa de Jesus, para nós percebermos Ele em alta definição. Por último, cuidado. E essa é uma maneira de você ajustar em alguns minutos o foco. Não dá para andar sobre as ondas sem depender de Jesus. O garoto da história da multiplicação dos pães precisou confiar em Jesus e passar em suas mãos os únicos 5 pães e 2 peixes que tinham. E os apóstolos precisavam crer que aquilo fosse suficiente para alimentar as mais de 20 mil pessoas presentes naquela multidão. Apóstolo Pedro, quando fez a proposta para Jesus de andar sobre as ondas do mar, Jesus esperava que em cada passo, sobre as ondas, sobre os olhares dos apóstolos que ficaram no barco, os 11, ele dependesse de Jesus em cada passo. É mentira quando a teologia da televisão vem dizer para você, ou quando livros de autoajuda vêm afirmar que a força está em você, que você só precisa depender de si mesmo para conquistar e vencer na vida. Mentira! João capítulo 15, Jesus Cristo disse: sem mim vocês não podem fazer nada. Sobreviverão no máximo, porque eu vim para trazer a vocês vida, não sobrevida. Convido vocês a trilharem o caminho comigo sobre as aflições, confiantes de que, embora em algum momento vão se sentir afligidos, eu os protegerei, eu lhes darei graça, eu os socorrerei. Cuidado, irmãos, não dá para viver o sobrenatural sem depender dele. Então, na medida em que Pedro repara não mais em Jesus, como o texto diz, mas nas ondas do mar, Pedro então começa a afundar. Versículo 30: mas quando Pedro olhou em volta, desviou o foco. Quando ele tirou os olhos de sobre Jesus, quando ele começou a reparar em volta, ele começou a sentir a força do vento e ficou cheio de pavor. Não acontece isso comigo e com você, irmãos? A gente está lá firme, forte, uma celebração maravilhosa como essa, e a gente chega na segunda-feira, olha, passa no departamento pessoal.
Aí você cantou hoje, rendido, minha vida, você entregou a vida para Ele, você confiou em oração, ficou em pé, entregou a sua aflição a Ele, mas na segunda você é demitido. Na segunda você tem um retorno ao médico, com exames em mãos, e ele diz: olha, tem um probleminha. Não é assim conosco, irmãos. Porque as segundas existem, as terças existem, não é só domingo que nós devemos agora confiar nele. Cuidado, não dá para andar sobre as ondas sem depender dele. Se você desviar o foco dele na vida cristã, se você olhar para a igreja, você se afastará dele. Milhares de pessoas eu encontro e que estão, a despeito de uma estatística, estão no Brasil porque repararam no vento, tiraram os olhos de Jesus, repararam na instituição, repararam no pastor X ou Y. Eu vi uma frase no Facebook essa semana muito interessante: você saiu da igreja porque ela te decepcionou? O mundo te decepciona todo dia e você não sai dele. E essa frase ficou aqui dentro. Senhor, é verdade. Quantos eu encontro dizendo: eu estou ferido para a igreja? O mundo te fere e você não sai dele. Cuidado, não dá para andar sobre as ondas se você não tiver foco em Jesus. Não dá para você fazer duas coisas: focar em Jesus e focar no vento. Foi isso que Pedro entendeu e agora nos ensina. Você só pode fazer uma coisa. Propôs para Jesus andar sobre o mar, foco nele. Se você quiser andar sobre o mar e focar no vento, afunda. Escreve aí, talvez Jesus e Pedro quando voltaram, e aí Mateus disse: e aí, o que você aprendeu? Aprendi que não dá para fazer duas coisas. É mesmo? Tomé disse: ensina para a gente. Não dá para você andar com Jesus e focar em outra coisa. E aí Jesus deve ter dito: amém, Pedro, você entendeu. Inúmeros acidentes ocorrem diariamente porque a gente quer fazer duas coisas. No reino espiritual, foco na pessoa de Jesus te ajudará a não ser tomado pelo sobrenatural e ser prepotente, orgulhoso como a gente vê tantos, a confiar e a depender somente dele. Eu estou encerrando. As câmeras do meu tempo registravam, a partir de filme, um filme de 36 poses, 200 áreas, ele registrava cenas em que eu ficava com uma expectativa muito grande de que tivesse dado certo. Hoje, a gente tira com o celular, não deu certo a gente apaga, e apaga muitas. A gente tem um outro problema. O problema que eu tinha hoje não temos mais, mas eu tenho um outro problema hoje. Nós temos um problema com imagens. Nós nos acostumamos às imagens, nós as temos em nosso celular, nós as temos em nossos cartões de memória, e nós não damos mais nenhum tipo de importância a elas. Deixamos de reparar nos registros da nossa dinâmica com Jesus, os momentos em que Ele nos deu vitória. Por isso, com o foco reajustado, nossa memória fica viva. A gente vai se lembrar do que Ele tem feito por nós e não temeremos no dia mau. Com o foco reajustado, nós enxergaremos com mais clareza. Não veremos a coisa embaçada. Nós não o enxergaremos como um fantasma, como um intruso. E não teremos pavor, teremos amor, teremos devoção, teremos temor, mas não pavor. Compreenderemos a beleza da dependência de Jesus. Agora sim, com sermão na cabeça, coração cheio da presença do Senhor, a gente vai cantar para Ele. Na imagem a gente responde para Ele cantando, porque você entendeu. Ele trouxe você aqui esta noite por algum propósito específico, para ministrar o seu coração a partir dessa palavra. Sabe o que ele disse para mim nessa semana, quando eu escrevi esse sermão? Ele disse para mim: ajusta o teu foco, Marcos Davi,
Ajuste o teu foco ministerial. Ajuste o teu foco como marido da André. Ajuste o teu foco enquanto pai do Arthur, da Giovanna e do Davi. Ajuste, filho. Você não pode tomar conhecimento de alguém que está vivendo aflição e não estender a mão, porque isso é falta de foco. Você não pode olhar para si e não desejar a minha transformação da tua personalidade, porque você está desfocado. Ajuste o teu foco comigo. E é tudo o que Ele espera conosco. Que a gente faça essa oração em forma de canção. Vamos colocar em pé e vamos cantar para Ele. A gente vai cantar outra. A gente vai cantar: se o sol se pôr e a noite chegar, se o mar me submergir, a tua mão vai me tirar de lá. Vamos cantar isso para Ele. Meu amigo, se o mar
uma semana que a gente não sabe o que nos espera. Ele vem conosco, Ele vai com você. Não tenha medo. Não tenha medo, disse ele a Pedro, sou eu. Não tenha medo. Que o amor dele, de Deus Pai, que amor precioso, amor já provado na cruz do Calvário por você e por mim, que este amor nos faça lembrar dos feitos dele em nossa vida. Que a graça preciosa, graça maravilhosa, graça única, graça imerecida caia sobre nós como uma chuva e nos faça lembrar do cuidado dele. Que o consolo, o conforto, o poder do Espírito Santo de Deus, seus frutos, seus dons estejam sobre nós nessa semana, sobre todo o povo de Deus espalhado pelos 4 cantos da terra. E nós oramos por isso juntos, em nome de Jesus Cristo. Que todos digam